O motorista mantém ela no ônibus, e seu pai descobre que é por causa do cabelo dela. Ele acelerou o carro e dobrou a esquina. Tentando não ser visto, ele parou atrás de outro veículo estacionado e se abaixou no banco. Olhando pela janela, ele viu ela. Isabela ouviu o ônibus chegar, saiu com pressa, entrou e foi para a escola. Olá pessoal, como sempre, já deixe seu like para dar aquela força. E se ainda não se inscreveu, se inscreva e ative as notificações. Assim você não perde nenhuma dessas histórias marcantes. Isabela, de 11 anos, e seu pai, Philip Pierre, moravam em Utah. A rotina matinal consistia em seu pai se arrumar e sair para trabalhar antes do nascer do sol. Depois que seu pai saía, Isabela se arrumava para a escola e pegava o ônibus. Como o Philip sempre saía antes mesmo dela acordar, ele sempre acreditou que ela fazia a mesma coisa todos os dias. Quando ele foi avisado sobre atraso no colégio, ele pensou que era só aquela vez. Mas quando ela começou a se atrasar outras vezes, ele percebeu que algo estava errado. Isabela era uma criança feliz. Philip trabalhou muito para garantir isso. Embora nunca trouxesse muito dinheiro para casa, ele sempre usava de forma inteligente, para garantir que todos fossem felizes, e dinheiro nem sempre é tudo. A maior incentivadora de Philip era sua esposa, Patrícia. Ela estava sempre ao seu lado, garantindo que tudo sempre desse certo. Mas nenhum deles poderia ter imaginado o que iria acontecer. Depois que Isabela fez 3 anos, a tragédia aconteceu. Patrícia foi diagnosticada com uma doença terminal e, após uma luta exaustiva de 6 anos, faleceu. Philip não tinha mais seu alicerce. Ele se jogou no trabalho, em vez de se lamentar. Ele disse a si mesmo que não importava o que acontecesse, ele iria se certificar de que Isabela, seu maior tesouro, seria bem cuidado. Mas por causa de sua dedicação ao trabalho, Isabela não tinha ninguém para ajudá-la a se preparar antes de ir para a escola. Depois que a mãe de Isabela faleceu, ela se tornou uma criança independente. Ela era responsável por acordar cedo e se preparar para a escola antes de pegar o ônibus. Ela sentia que era demais para uma criança, mas entendia porque seu pai estava fazendo o que fazia. Se ele podia ser forte, ela também podia, disse a si mesma. Depois de 2 anos praticando essa rotina, começaram a aparecer problemas dos quais Philip desconhecia. Isabela começou a trazer avisos da escola para casa. Philip fez o que qualquer pai responsável faria e sentou-se com ela para uma conversa. Mas Isabela não queria falar sobre isso. Ela estava tentando esconder a verdade dele. Ela sempre desconversava quando ele tocava no assunto. Philip não estava satisfeito com isso e queria descobrir o que realmente estava acontecendo. Philip havia pensado em um plano. Ele tiraria um tempo do trabalho para ver onde Isabela ia e o que a atrasava todos os dias. Ela estava mentindo para ele sobre pegar o ônibus. Ele voltou para casa e estacionou o carro na esquina. Philip se abaixou para não ficar visível e esperou. Quando o ônibus chegou, Isabela saiu de casa e embarcou exatamente como ela dizia que fazia. Ele seguiu o ônibus para a escola dela e foi quando ele percebeu. Ele entendeu que sua filha estava tentando se virar, não tendo uma mãe. Ele gostaria que pudesse ter sido diferente. É muito difícil quando uma criança pequena experimenta a perda de sua mãe. Isabela não era diferente. Ela não teve alguém com intuição de mãe para ajudá-la enquanto ela crescia. Philip sabia que nunca poderia ajudá-la como sua mãe fazia. Ele estava prestes a se lembrar disso novamente, pelo que ele viu. Depois do que viu, Philip decidiu perguntar a respeito durante o jantar. Ele tentou fazer isso da maneira certa, sendo calmo e compreensivo. Ele perguntou a ela sobre seu horário de sono e se era por isso que ela estava se atrasando. Mas Isabela balançou a cabeça e não disse nada. Ele sabia que ela nunca lhe contaria abertamente, então ele teria que confrontá-la com o que tinha visto. E ele fez isso. Ela olhou para ele sem acreditar. Ele perguntou por que ela ficava no ônibus depois que todas as outras crianças desembarcavam. Ele sabia que era por isso que ela sempre se atrasava. Quando Philip falou isso, as lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Isabela. Por que a motorista do ônibus a estava segurando depois que todas as outras crianças foram embora? Que autoridade ela tinha para fazer isso? Philip perguntou a Isabela. A mãe de Isabela faleceu antes que ela tivesse a oportunidade de ensinar a filha algumas coisas. Esses ensinamentos foram tirados de Isabela e ela seguiu em frente sem eles. Philip não entendia suas dificuldades tanto quanto pensava. Ele não sabia nada sobre as necessidades de uma menina. Philip abaixou a cabeça e as lágrimas começaram a se formar em seus olhos. Ele rapidamente as enxugou para que sua filha não o visse tão vulnerável. Desde pequena, Isabela lutava com o cabelo. Ela não sabia como cuidar disso direito e estava com medo de contar ao seu pai depois do que aconteceu da última vez. Ele havia tentado o máximo possível ajudar a desembaraçar o cabelo de Isabela, mas não sabia como. Ela ficava brava comigo por puxar seu cabelo, não sabia como fazer, admitiu. Foi quando ele tomou medidas drásticas. Ele pegou a tesoura que usava para cortar seu próprio cabelo e a usou para cortar o de Isabela. Depois de inspecionar seu cabelo no espelho, Isabela ficou horrorizada com o que ele havia feito. No entanto, sabendo que ele estava tentando o seu melhor, ela escondeu sua tristeza. Demorou 2 anos para crescer novamente. Quando o pai dela sugeriu raspar na próxima vez que ficasse embaraçado, Isabela recusou. Então, eles chegaram a um acordo. Em vez de raspar a cabeça de Isabela, Philip pegou uma tesoura e cortou metade do comprimento.
Mas isso não resolveu o problema, e logo o cabelo de Isabela estava embaraçado e despenteado novamente. Ela não teve escolha a não ser amarrar para tentar escondê-lo, até o dia em que a motorista do ônibus percebeu. Tracy Jean amava seu trabalho e amava crianças. Quando ela viu a situação de Isabela, ela sabia que tinha que fazer alguma coisa. Ela viu que o cabelo de Isabela havia sido cortado na noite anterior e suspeitou que seu pai não tinha ideia de como pentear. Ela pediu que ela ficasse no ônibus e sacou um kit de penteado de sua bolsa. Logo, as sessões de modelagem de cabelo de Isabela e Tracy se tornaram rotina. Tracy penteava o cabelo de Isabela todas as manhãs e fazia uma trança. Eu poderia dizer que ela estava lutando com seu cabelo. Normalmente fazemos 2 tranças primeiro e de vez em quando uma trança, admitiu Tracy em uma entrevista. No início foi lento, demorou uma semana inteira de sessões de 10 minutos para Tracy desembaraçar lentamente o cabelo de Isabela. Ela estava se atrasando um pouco para a escola naqueles dias, mas Tracy sabia que era importante. Ela tem 4 filhos em casa, uma que tem quase a idade de Isabela. Mas quando Isabela começou a se abrir sobre sua mãe, Tracy não conseguiu se segurar. Quando Tracy ouviu sobre a mãe de Isabela, ela começou a chorar. Era uma história que tocava em seu coração. Tracy revelou que no passado ela teve câncer, assim como a mãe de Isabela. Ela sabia que tinha sorte de ter superado e estava grata por ainda poder estar lá para seus filhos. 7 anos atrás, descobri que tinha câncer de mama, e essa foi uma das coisas que me passaram pela cabeça, disse Tracy, fazendo uma pausa para conter as lágrimas. Quem vai cuidar dos meus pequeninos? Não que meu marido não pudesse fazer isso, mas você sabe, é isso que uma mãe faz. Elas cuidam do cabelo dos filhos. Eu não sobrevivi apenas para meu marido ou meus filhos. Eu sobrevivi por essas crianças no ônibus que precisam de alguém para conversar, fazer o cabelo ou o que quer que seja, explicou Tracy. Eu também ensinei Isabela a escovar os cabelos. Ela entrava no ônibus e dizia, eu escovei meu cabelo, parece bom? Eu dizia, está incrível. Naturalmente, quando Philip descobriu sobre a rotina matinal de Tracy e Isabela, ficou pasmo. Isabela escondeu dele porque ela não queria ferir seus sentimentos. Mas Philip só tem a agradecer a Tracy. Um dia, Isabela chegou em casa e estava lindo. Eu a chamo de minha princesa, e ela se parece com uma princesa mesmo. E sua confiança está aumentando. É o que eu mais queria, disse Philip. Philip disse que ficou surpreso quando soube que a motorista do ônibus escolar de sua filha havia demonstrado tal ato de bondade. Tracy não precisava fazer, mas ela fez, disse ele, escondendo as lágrimas. Eu apenas dei a ela um corte militar, porque não sabia o que fazer. Estava tudo embaraçado. E eu não conseguia arrumar por nada, disse ele. Isso me faz sentir como se ela fosse minha mãe, e isso me deixa muito animada para ver o que ela vai fazer no dia seguinte, disse Isabela. Mas é muito mais profundo do que isso. Para Isabela, seu cabelo bonito e bem penteado fez uma grande diferença. Como muitas histórias comoventes, as notícias do ato de bondade de Tracy se espalharam como um incêndio graças às redes sociais. Os internautas compartilharam seus pensamentos sobre a história. Um usuário comentou, estou adorando isso. Verdadeiramente um lembrete de como a bondade é algo maravilhoso, tanto para quem recebe, quanto para quem faz. Outro usuário disse, são as pequenas coisas que fazem uma enorme diferença. Tracy é a melhor motorista de ônibus de toda a galáxia, Isabela exclamou. E logo, a mídia percebeu a história comovente e Tracy foi aclamada como uma heroína, mas ela não perdeu sua humildade. Foi assim que minha mãe me criou, para ser legal com todo mundo. As pessoas só precisam de um pouco de amor na vida. Eu gosto de dar uma chance a todas as crianças. Até as crianças travessas, ela disse.